então vamos dar início a mais um programa, né? Boa noite a todos, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Agenda Cheia. Esse é um programa que ajuda massoterapeutas com conhecimento em shiatsu a encherem a agenda. Eu sou Cíntia Manabe, sou massoterapeuta, minha formação, né, dentro do shiatsu, sou especialista em shiatsu há 27 anos e o meu objetivo é ajudar massoterapeutas com conhecimento em shiatsu a encherem a agenda. E o tema dessa live de hoje é sobre as técnicas que enchem a sua agenda. Sejam muito bem-vindos e eu escolhi esse tema para falar hoje para você, porque eu sei que tem muitos massoterapeutas que estão tendo dificuldades, que estão com a agenda vazia, com poucos pacientes para atender. Entendo bem, porque já passei por isso também e sei que tem muitas pessoas passando por isso. Então, se quiserem, peguem uma caneta, um papel, para anotar alguns pontos importantes para que você consiga encher a sua agenda mais rápido. E eu sei que o fato de que quando estamos com uma agenda mais vazia, quando a gente tem poucos pacientes para atender, isso implica que no nosso faturamento no final do mês, ele vai ser menor, né? Porque nós, massoterapeutas, geralmente trabalhamos ou em algum lugar e aí a gente ganha uma porcentagem ou a gente trabalha por conta, né? Ou seja, a gente recebe por aquilo que a gente atende. Então, quando a gente tem uma agenda mais cheia, a gente acaba tendo mais faturamento no final do mês. E o fato de ter a agenda vazia, poucos pacientes para atender, isso implica em, de repente, você não conseguir pagar suas contas, né? Isso impede que você realize seus desejos pessoais, que você consiga fazer sobrar um dinheiro, para que você possa fazer uma viagem, para que você possa se planejar, né? Isso gera um medo, uma insegurança do futuro, porque você não consegue ter aquela renda de número de pacientes que entra todo mês. Eu sei bem dessa dificuldade, já vivi muito isso e por isso quero poder aqui compartilhar com você alguns pontos que eu considero muito importante. Hoje o tema, né, tá muito relacionado às técnicas que enchem a agenda, mas eu quero passar para você alguns pontos importantes. Eu fiz um rascunho aqui para eu seguir aqui com você e também eu sei que tem muitas pessoas, eu tenho recebido algumas mensagens que às vezes por falta mesmo de pacientes, por falta de oportunidade de trabalhar, de atender o paciente, né? A gente acaba pensando em desistir da profissão e eu sei que quem escolhe essa profissão é porque ama o que faz, né? Porque a gente que cuida realmente a gente escolhe essa profissão porque a gente gosta de ajudar, a gente gosta de curar as dores dos nossos pacientes, a gente gosta de ver os nossos pacientes bem, né? E eu sei que muitas pessoas às vezes pensam até em mudar de profissão, porque eu também no meu passado já pensei em mudar de profissão e não foi uma única vez que eu pensei. E não só pensei, como também tive algumas atitudes mesmo de mandar currículo para poder trabalhar em outra área mesmo, mudar a minha área de atuação, mas graças a Deus eu persisti nesse caminho, fui em busca de uma agenda cheia, consegui e por isso quero compartilhar aqui com você alguns pontos que eu considero muito importante. E eu quero que você saiba também que não é o tempo de profissão que vai determinar se você vai ou não ter uma agenda cheia, né, de pacientes, porque eu vejo massoterapeutas que têm o conhecimento em shiatsu e que está há pouco tempo dentro da área de atuação e já tem uma agenda cheia. E também conheço muitas pessoas que estão há bastante tempo dentro da área de atuação
e que tem uma agenda não vazia, não sem zero atendimentos para fazer, mas um número de pacientes muito pouco para o que eles desejam, para o que realmente um número de pacientes que realmente vai conseguir trazer um retorno financeiro para que a pessoa, o terapeuta, consiga realizar os seus desejos e ter uma tranquilidade em relação à vida financeira, né? Então, a prova disso do que eu estou te falando realmente é que tem massoterapeutas que estão há pouco tempo na profissão e já têm uma agenda cheia, e tem massoterapeutas que estão há muito tempo na profissão e também tem uma agenda vazia. Então, o tempo de profissão não está relacionado com o fato de você vai ter uma agenda cheia ou vai ter uma agenda com poucos pacientes, né? Olá, boa noite. Boa noite, muito bem-vindos. Bom atendimento. Então, eu quero te falar sobre as técnicas que enchem a sua agenda. Mas eu pensei na diversidade de profissionais com as técnicas diversas que atende ou que atende com uma única terapêutica, né? Não só pensei, como sei, porque também converso, né, com nossos colegas de profissão. Então, se você é um profissional que trabalha com uma única terapêutica, você precisa entender uma coisa fundamental. Mesmo que você trabalhe com uma única terapêutica, você precisa ser muito bom na técnica que você aplica. Então, mesmo que você aplique uma única técnica, você tem que ser muito bom, você tem que ser muito profundo dentro dessa única técnica que você aplica. E, por exemplo, se você trabalha somente com os shiatsu, você precisa saber que mesmo só com os shiatsu, você pode sim ter uma agenda cheia de pacientes, mas o fato de você trabalhar com uma única terapêutica pode fazer com que você leve mais tempo para encher a sua agenda. E isso acaba implicando na realização dos seus desejos, né? Porque se você tem poucos pacientes, você vai ter menor retorno financeiro e, consequentemente, vai acabar tendo mais dificuldade em realizar os seus sonhos. Então, eu quero contar para você, na época que eu trabalhava numa clínica, e eu trabalhava somente com os shiatsu. Mas eu me aprofundei dentro do shiatsu, eu me tornei uma massoterapeuta muito boa dentro do shiatsu, e com isso foi mais fácil ter um número de pacientes. Não foi onde eu consegui chegar como sonho, como desejo de profissional, porque realmente com uma terapêutica, uma técnica só que você aplica, é importante eu lembrar você que os seus resultados dentro da sua terapêutica vai ser muito limitado, né? Você não vai conseguir dar grandes resultados. E mesmo também eu me recordo que eu fiz um curso de formação em massoterapia aqui no Brasil, e apesar de eu ter aprendido o shiatsu lá no Japão, ter feito um curso por lá, quando eu voltei para o Brasil, eu fiz um curso de massoterapia, e dentro desse curso eu aprendi ventosa terapia, aprendi moxa terapia, mas ainda assim, quando eu faço comparativo depois de um tempo, quando eu me aprofundei, me especializei, eu percebi que ainda assim os meus resultados, eles ainda assim eram limitados, mesmo trabalhando com shiatsu, trabalhando com ventosa, trabalhando com moxa. O que eu percebo de diferença? Que mesmo eu sabendo algumas técnicas, não somente o shiatsu, como também atuava com a ventosa terapia, com a moxa terapia, eu percebi que ainda assim os meus resultados eram limitados, e realmente foi quando eu me aprofundei e quando eu me tornei especialista dentro das terapêuticas que realmente
foi quando eu comecei a dar os resultados mais impactantes e transformadores para os meus pacientes, né? Então, esses resultados que eu fui atingindo, que eu fui alcançando, né, dentro dos meus atendimentos, realmente isso acabou fazendo com que eu me tornasse uma referência de terapeuta para que os pacientes me procurassem, e aí isso acaba acelerando o nosso objetivo de encher a agenda mais rápido, né? Porque os pacientes procuram, e aí você entrega grandes resultados, e aí eles acabam te indicando mais pacientes, é tudo muito bola de neve mesmo, né? Então, uma outra coisa, quando a gente fala desse assunto de ser muito bom, mesmo que você trabalhe com uma única terapêutica, então, por exemplo, se você trabalha com shiatsu, é muito importante que o seu toque não seja o toque mecânico, né? Porque eu sempre falo sobre a diferença de um toque mecânico e de um toque terapêutico. Por quê? Porque os resultados dentro da sua terapêutica vai ser diferente. E isso faz com que você tenha mais ou menos indicações ou não tenha indicações de novos pacientes, né? Então, o seu atendimento como um todo, desde o momento que o paciente chega para você, cada atitude sua com o paciente, cada fala sua com o paciente, isso tudo pode implicar em ele te indicar ou não indicar mais pacientes, né? E quando a gente fala, eu entendo que eu não fiz a minha carreira dentro de uma divulgação em redes sociais, porque até mesmo quando eu dei um boom na minha profissão, né, quando realmente eu tinha uma agenda muito cheia, nem existia ainda todas essas redes sociais, não existia Facebook, não existia Instagram, então eu acabei fazendo uma carreira com um caminho diferente, mas eu tenho meus colegas de profissão, meus amigos, que atuam na mesma área que eu, e eu percebo que é imprescindível essa questão de divulgação nas redes sociais, porque a divulgação nas redes sociais é um acelerador de ter uma agenda mais rápida. Eu vou comentar um pouquinho mais sobre isso com vocês daqui a pouco, mas eu quero voltar aqui a sua atenção para que mesmo que você trabalhe com uma única terapêutica, né, você tem que pensar, por exemplo, se você faz o seu shiatsu, ele é diferente da maior parte dos massoterapeutas que atendem, ou você tem uma massagem muito comum, né? Porque senão você acaba sendo mais um terapeuta que faz shiatsu, e aí isso é fácil de encontrar. Agora, quando você trabalha com uma única terapêutica, mas realmente ela é diferenciada, você tem um toque terapêutico, não é um toque mecânico, você entrega resultados, mesmo que limitados, você vai virando uma referência dentro do shiatsu. É claro que isso vai te limitar, porque você não vai conseguir dar tantos resultados, e eu considero os resultados dentro de uma terapêutica um acelerador para poder encher a agenda também, né? E aí, você precisa saber também quanto de resultado que é que você dá dentro do seu atendimento, né? Você pode classificar o seu resultado de 0 a 10, quanto de fato você dá de resultado quando você atende. Então, por exemplo, quero compartilhar aqui com você, acabei de me lembrar de uma paciente que eu atendi, que ela trabalhava perto do meu local de trabalho, e ela estava passando e viu uma placa lá escrito, né, o nome da clínica, e ela viu que tinha shiatsu e ela entrou e agendou um shiatsu. E aí eu atendi essa paciente com o shiatsu, e dentro desse meu atendimento eu fiz o melhor que eu pude como massoterapeuta, mas nessa época também eu já tinha mais bagagem de conhecimento, já tinha mais bagagem de mais técnicas, e eu fiz um atendimento para ela e foi muito impactante e transformador para a vida dela.
e ela fazia terapia com psicóloga. E ela levou para a psicóloga dela o que aconteceu dentro da nossa sessão de shiatsu. E o que aconteceu dentro dessa única sessão que eu fiz para essa paciente? Ela teve uma mudança de comportamento muito considerável com uma única sessão. E aí ela então chegou na consulta, né, com a psicóloga dela e falou que estava passando e aí viu uma clínica que atendia com shiatsu, que ela entrou, agendou, fez uma sessão e que por isso que ela tinha melhorado muito. E aí, para minha surpresa, a psicóloga dela ficou muito surpresa com o resultado, que ela falou assim, nossa, não sei como um shiatsu pode dar um resultado tão grande, porque a psicóloga dela, isso depois, né, ela me contando, e depois acabei conhecendo essa psicóloga, já vou te contar a história toda. O que aconteceu? A psicóloga, ela ficou tão surpresa com o resultado da mudança de comportamento da paciente, da psicóloga, que foi a paciente que passou comigo, que ela agendou, pediu o meu contato para a paciente dela, agendou um horário comigo. E aí ela falou assim, não, quero ver como que é esse negócio, porque não é possível que um shiatsu faça isso. E ela agendou um horário comigo, e foi conhecer o meu trabalho. Até então eu não estava sabendo de nada disso, né? E aí a psicóloga dela veio e passou comigo. E acabou acontecendo, né? Claro, cada paciente um paciente, mas aconteceu que quando eu atendi a psicóloga dessa paciente que eu tinha atendido, foi impactante e transformador para essa psicóloga também o atendimento comigo. E ela ficou assim, impressionada, né, com o que um shiatsu podia fazer com o paciente. E no final das contas, por que eu tô te contando isso? Porque essa psicóloga, até hoje ela é minha paciente, né? Deve fazer mais ou menos uns 11 anos, mais ou menos, que ela virou minha paciente. E ela acabou mandando um monte de pacientes dela para mim, porque ela percebia que a minha terapêutica, junto com o trabalho dela, potencializava e dava um resultado muito mais rápido para o paciente que ela estava atendendo. Então, ela acabou me indicando muitos pacientes. E isso acabou, tô te contando aqui o caso dessa paciente, né, que atendi, mas isso acabou acontecendo comigo com outros profissionais da área da saúde também. Eu tenho médicos que me indicam pacientes também, mas tudo por quê? Por causa dos resultados, né? E quando eu falo em resultado, é muito importante a gente ter em mente que o resultado, ele tem que ser muito impactante e transformador para os nossos pacientes, né? Não pode ser qualquer resultado, mas mais para frente ainda hoje eu vou aprofundar isso daqui um pouquinho mais para você. Então, é isso que eu queria falar. Se caso você trabalha com uma única terapêutica, lembre-se que você precisa ser muito profundo e muito bom naquilo que você faz, né? E dar o máximo de resultados que você consegue, porque é claro que com uma única terapêutica a gente fica muito limitada. E lembrando que eu considero os resultados que a gente dá dentro da nossa terapêutica um acelerador para que a agenda incha mais rápido, né? Os pacientes acabam virando uma cascata, né, de pacientes. É uma bola de neve, porque um começa a indicar para o outro e tudo vai muito rápido. Foi assim que aconteceu comigo quando eu comecei a dar os resultados mais impactantes e transformadores para os meus pacientes, né? E aí tem terapeutas também que já sabe várias técnicas e já trabalha com várias técnicas e tem várias formações, mas é fato que eu conheço alguns deles até bastante, né? Não só por convívio ou às vezes porque converso com muitos profissionais, e ainda assim esse profissional ele tem uma agenda vazia. Não que ele não tenha pacientes, mas tem um número de pacientes ainda onde não é suficiente para ele
ter uma vida mais tranquila, uma vida mais realizada, no sentido de ter número de pacientes suficientes para atender, que isso acaba gerando um retorno financeiro para ele, né? Então, significa, se você é um caso de um massoterapeuta que tem o conhecimento em shiatsu e ainda assim você não tem o número de pacientes para atender que você deseja, mas você já sabe várias técnicas, então o que é importante você saber? Que não é a melhor técnica que você precisa saber para encher a sua agenda, né? Porque você já conhece várias técnicas. Então, o que é que você precisa saber? Você precisa saber avaliar o seu atendimento, né? Como que é o atendimento que você faz? Você sabe fidelizar o seu paciente de fato, né? Você entrega para o seu paciente aquilo que ele veio procurar? Você entrega a mais do que ele procura ou você só entrega aquilo que ele veio procurar com você? Porque quando você entrega um a mais, esse a mais é aquela parte que eu gosto muito quando a gente entende por a lacuna é aquilo que o paciente sabe, ou por exemplo, ele tem uma dor, ele está com uma dor nas costas, por exemplo, e ele te procura porque ele está com uma dor nas costas, então ele tem uma lacuna, ele sabe que tem um problema e que ele precisa resolver esse problema porque está incomodando, porque está atrapalhando a vida dele. Então, ele sabe que existe essa lacuna. E aí, nós como massoterapeutas, se a gente entrega como resultado, o resultado de resolver essa lacuna, você não está entregando a mais, porque você está entregando aquilo que o paciente veio procurar. Agora, quando você entrega a mais, e esse entregar a mais, eu digo que é entregar aquele ponto cego. O ponto cego é aquilo que o paciente pode ter de problemas futuros em relação à saúde dele, ou ele já tem esse problema, ainda não se instalou como uma doença de fato nele, mas ele nem sabe disso, ele nem está vendo isso como um perigo para a saúde dele. Então, quando você entrega um resultado a mais, quando você entrega um atendimento com mais qualidade de valor para o seu paciente, você tem a chance de fidelizar e de encantar melhor o seu paciente, né? Porque um paciente, hoje em dia a gente vê muito, né, sobre o assunto de fidelização, para que a gente encante o nosso paciente. Então a gente tem que, uma das coisas que falam para a gente dar mimos para o nosso paciente, por exemplo, a gente da área da saúde, massoterapeuta que trabalha com massagem, de repente dá um creminho, um olhinho com um aroma que relaxa para o paciente, mas é fato que se você atende o seu paciente e você dá um mimo como um agrado para ele, mas se você não entrega aquilo que ele veio te procurar, a chance do seu paciente voltar é muito menor. E aí, se você entrega aquilo que ele veio te procurar, ele está te pagando para você exercer a função do nosso trabalho. Então ele está pagando, ele quer o resultado por aquilo que ele está te pagando, né? Mas quando você entrega aquilo que ele nem sabe que ele tem e que é uma realidade, que aquilo faz sentido, né? Não estou falando de entregar qualquer coisa, né? Uma coisa que realmente tem um valor, tem um sentido, que realmente possa ajudar o paciente de alguma maneira com a saúde dele, né? Então fica mais fácil de nós massoterapeutas encantar o nosso paciente, fidelizar esse paciente, né? E também, se você já sabe muitas técnicas e tem muitas formações, mas ainda não tem o número de pacientes que você gostaria de atender, você também precisa pensar como que você usa, como que você utiliza as técnicas que você aprendeu, porque é como eu estava explicando agora, lá no meu início de carreira, que eu comecei com shiatsu, mas depois eu fiz o curso de massoterapia aqui no Brasil, e eu trabalhava com mais de uma técnica, mas ainda assim eu percebo que quando depois eu de fato comecei a dar resultados mais consideráveis, né,
eu percebi que o fato de eu saber várias técnicas ainda não era o suficiente para que eu desse um bom resultado, aquele resultado que eu realmente desejava e que eu sonhava em dar para o meu paciente, né? Por quê? Porque hoje eu percebo que a maneira como eu utilizo e eu aprofundando o meu conhecimento dentro das terapêuticas que eu utilizo foi o que deu o impacto de um resultado muito maior para o meu paciente, né? E também é muito importante você saber se você tem um posicionamento dentro do que você faz, né? Se você tem um posicionamento dentro da terapêutica que você aplica, se você tem foco dentro da sua terapêutica, dentro do seu atendimento, mas de uma maneira muito global, né? A gente não pode pensar focado só numa coisa, né? Só no foco, por exemplo, da terapêutica que a gente aplica, né? A gente tem que ter um foco mais geral, um foco no nosso paciente principalmente, um foco em nós como massoterapeutas, né? Qual que é a imagem que a gente passa para o nosso paciente, como que a gente se posiciona para o nosso paciente, né? Porque eu um dia não era o que eu sou hoje, mas eu sempre soube quem eu queria ser como profissional, né? Eu via minhas falhas, eu via minhas deficiências e eu pensava em qual profissional que eu queria me tornar. Então você precisa ter isso muito claro, você precisa ter isso de forma muito clara e objetiva dentro das suas decisões para que você faça as escolhas que vão em encontro daquilo que você pensa e sente do profissional que você quer se tornar, né? E também, como já disse, mesmo para quem trabalha com uma única terapêutica, na minha época não existia redes sociais, porém, hoje em dia é muito importante você divulgar o seu trabalho. Vou aprofundar um pouquinho depois também esse assunto sobre divulgação, porque não é de qualquer jeito também, né? E o seu comportamento, né? O seu comportamento para que os pacientes te procurem. Seu comportamento é atrativo, né? E quando eu falo seu comportamento, em relação a tudo que envolve você e o seu atendimento, né? Essa coisa de pessoal é pessoal e profissional é profissional, não acredito eu não acredito nada muito nessa teoria, não. Eu acredito muito que aquilo que você é como pessoa, que você é como ser humano, que você é como profissional, é tudo junto e misturado, né? Então, é muito importante, eu acho, você, como massoterapeuta, refletir se o seu comportamento como um todo, né? Pessoal, profissional, enfim, se ele é atrativo, se o seu comportamento ele é atrativo para o seu paciente, né? Então, fica muito claro que mesmo que você trabalhe com uma terapêutica, uma técnica, 2, 3, 4, 5, que você tenha diversas formações, não é a técnica que você aplica que enche a sua agenda mais rápido, né? E sim como você aplica e como é o todo do seu atendimento. É isso sim que vai determinar de você conseguir encher uma agenda muito mais rápido. E você quando eu falei sobre fidelização, né? Então é muito importante a gente saber fidelizar o paciente. É muito importante também a gente saber precificar o valor do nosso atendimento. Eu ando recebendo também mensagens de massoterapeutas que se sentem inseguros naquilo que faz, né? Então se sente inseguro ou porque tem alguma dificuldade na aplicação de alguma técnica, ou se não se sente inseguro porque não se sente bom o suficiente, porque não dá os resultados que gostaria para o paciente. Isso eu não vejo como uma coisa ruim, porque quando a gente se incomoda, porque a gente não se acha bom o suficiente em relação ao resultado que a gente dá para o nosso paciente, para mim isso é indicativo que a gente quer oferecer mais, que a gente quer dar mais resultado e que a gente é capaz, né, de entregar mais resultados, e por isso a gente não acha tão bom. Eu, por muitas vezes, e
Sou, por natureza, uma pessoa muito crítica comigo mesma também. E por muitas vezes eu penso, não fui tão boa o suficiente nesse atendimento, né? Mas é fato que hoje em dia eu tenho uma segurança que realmente, a segurança, eu acho que hoje em dia eu sinto uma segurança em atender de 100%. Mas eu ainda me questiono, mesmo me sentindo segura 100%, eu ainda me questiono, acho que agora eu preciso me aprimorar mais nisso. Eu acho que isso é uma escala sem fim, né? Eu acho que a gente vai aprendendo uma coisa e aí vai vendo que é falha em outra e vai aumentando. Mas eu acho que não é um termômetro ruim quando a gente não se acha bom. Não pode também virar uma crítica, né? Em cima de nós mesmos, uma crítica pesada, não. Mas uma crítica no sentido, então tá bom, não tô me achando tão bom. Aí também tem que avaliar, né? Se você sempre não se acha bom em todos os atendimentos, em alguns atendimentos, em poucos atendimentos, em um ou outro atendimento, porque daí tem um peso diferente também. Mas é um sinal bom, porque isso significa que se tá te incomodando é porque você tem a capacidade, você pode, né, entregar um resultado melhor e você pode se tornar um profissional ainda melhor e você pode se sentir muito mais seguro naquilo que você faz, né? Então, nós como massoterapeutas acho muito importante que a gente tenha um comportamento adequado com o nosso paciente para que a gente possa passar credibilidade, para que a gente possa passar confiança para o nosso paciente, para que o nosso paciente se sinta compreendido em relação à queixa que ele traz para a gente e a gente saber o que fazer em relação àquela queixa que o paciente traz para nós, né? Então, eu quero fazer uma analogia de um exemplo que pode acontecer de um paciente quando te procura e quando quer agendar um atendimento com você. Então, eu me lembro que quando eu fui mudar de estado, né? Vim morar em outro estado, eu tive que procurar uma nova escola para minha filha. E lá de São Paulo, eu entrei em contato com algumas escolas para agendar uma visita para eu conhecer as escolas, porque eu e meu marido tínhamos que escolher uma nova escola para minha filha. E eu lembro que eu escolhi algumas e aí eu entrei em contato para agendar a visita e fiz algumas perguntas por telefone para essas escolas. E eu percebi que uma das escolas que eu liguei, a maneira como a pessoa me respondeu as minhas dúvidas, a maneira como ela se posicionou comigo, eu já pensei, não, essa escola não é para minha filha, né? Me passou aquela imagem de uma desorganização, de uma insegurança nas informações que estava me passando, não consegui ter credibilidade. O que aconteceu? Eu simplesmente nem cheguei a agendar uma visita nessa escola, porque a maneira como eles se posicionaram comigo já me passou uma insegurança. Eu falei, então deve ser uma bagunça ali, como que eu vou colocar minha filha? Não é o meu perfil, não vou gostar dessa escola. E aí, quando eu liguei numa outra escola, daí o atendimento que me deram, a maneira como falaram comigo, a maneira como se posicionaram comigo, o todo do atendimento por telefone, eu falei, essa acho que eu vou gostar. E aí eu acabei agendando a visita nessa escola e, por incrível que pareça, né, acabei dando um bingo mesmo, porque aquela imagem que a escola passou para mim realmente era o que a escola oferecia e a escola onde minha filha estuda até hoje. E foi muito interessante porque depois eu conheci um casal que hoje são nossos amigos e que colocaram a filha deles lá nessa escola que eu não gostei por telefone. E eu tive exatamente o feedback deles que colocaram a filha deles, que já não estuda mais nessa escola, exatamente com a percepção que eu tive no telefone. Então, é muito importante o nosso posicionamento, a maneira como a gente fala, a maneira como a gente se comporta, desde o momento que o paciente for entrar em contato com você para o agendamento. Porque se é um paciente que te conhece, ok. Se é um paciente
que você já tem mais intimidade, que ele já é fidelizado, ele já conhece o seu perfil. Mas e um paciente que está te procurando pela primeira vez, né? Então, de repente, ele te faz alguns questionamentos mais técnicos mesmo, ou mais em relação às queixas dele, onde você pode ajudar, como que é o seu trabalho, pedir uma explicação de como é o seu trabalho, como que você trabalha. E se você não saber se posicionar de uma maneira segura, né? E sempre, em todos os momentos, você ser muito transparente com o seu paciente em relação ao que você realmente consegue entregar. Não adianta você prometer alguma coisa para ele e aí depois ele vai lá e passa com você, você não entrega aquilo que você prometeu, pronto, ali você também já perde o paciente, né? Você não fideliza o paciente se você não passa essa confiança, essa credibilidade, essa segurança para o seu paciente e principalmente dar os resultados para ele, né? Então, eu também achei bem interessante nessa questão de, agora mudando de assunto, falando de divulgação em redes sociais. É muito importante que você saiba que a maneira como você divulga o seu trabalho também, ela vai te dar mais e menos resultados. Hoje em dia a gente tem modelos dentro do marketing digital e a gente precisa saber escolher um modelo mais adequado para o tipo de resultado que você quer ter em relação a essa divulgação e em relação ao nosso nicho de trabalho, né? Em relação ao nosso foco para massoterapeutas que atendem os pacientes. É diferente o marketing, por exemplo, de uma empresa, de um outro tipo de produto. Eles já têm testagem e comprovações do que funciona, do que não funciona, por que funciona, por que não funciona. E você precisa saber divulgar de maneira mais correta para que você tenha os resultados também. E aí tem um amigo meu que ele começou a divulgar os trabalhos dele em rede social e um dia a gente se falou e ele falou que estava com poucos pacientes para atender, já sim um profissional muito excelente, com muitos conhecimentos, que entrega resultados muito bons, mas estava vivendo uma realidade como essa, de ter poucos pacientes para atender. E aí ele começou a divulgar o trabalho dele dentro das redes sociais, e aí eu perguntei para ele, nossa, mas que bacana, né? Você começou a divulgar e a agenda encheu muito rápido. Só que ele falou, mas não pensa que é assim, né? Que a gente vai lá e divulga e que daí nossa agenda enche. Ele falou, porque realmente o que mantém a minha agenda cheia são os meus pacientes fidelizados, porque os próprios pacientes que eu vou fidelizando, eles vão me indicando para outros pacientes. Então, a divulgação em redes sociais é um acelerador? Sim, é um acelerador para que você encha a sua agenda mais rápido. Mas se você não tiver um bom trabalho, que você entregue bons resultados, que você tenha um diferencial, daí a agenda não vai se manter, né? Porque a rede social não vai ter como interferir nessa parte de nós profissionais, que daí sim, responsabilidade nossa de entregar tudo isso. Então, tenha em mente que você precisa ter outras ferramentas na sua mão, outros potenciais junto com você, para que realmente você encha a sua agenda mais rápido, né? Então, quando você tem um reconhecimento profissional, quando você é reconhecido profissionalmente, e hoje eu me sinto reconhecida profissionalmente desde o meu início de carreira, mas conforme fui dando mais resultados e fui aprendendo muitas coisas sobre um atendimento, é claro que eu percebi que o nível e o impacto do reconhecimento, dos feedbacks que os pacientes me dão, eles começaram a ser em outros níveis, né? De uma maneira que me emociona muito mais, que mexe muito mais com a minha alma, que me dá muito mais alimento para minha alma, assim, que realmente assim faz minha vida profissional valer a pena. Então, hoje eu entendo que mesmo dentro de reconhecimento profissional, a gente tem níveis de reconhecimento profissional diferente. Então, quando você tem um reconhecimento profissional mais impactante,
e isso acelera mais rápido também. Isso está relacionado com tudo isso que eu estou explicando para você aqui, né? Então, você precisa lembrar que você precisa ter muita clareza dentro de tudo que envolve o seu atendimento e foco. Porque se você ficar tentando sem ter a consciência e não fazer um mapeamento de tudo aquilo que você faz, você não consegue chegar em conclusões sólidas do que realmente traz resultado para você como profissional, né? E é muito importante que você seja aberto. Seja aberto, eu coloquei aqui para você, no sentido porque por melhor resultado ou por excelentes resultados que a gente entregue dentro da nossa terapêutica, ninguém como que se diz? Ninguém vai ser o suficiente sozinho, né? Porque claro que às vezes eu atendo pacientes que eu vejo que o problema daquele mesmo paciente não é a minha alçada, né? Aquele paciente precisa às vezes de um psicólogo, aquele paciente às vezes precisa de um psiquiatra, aquele paciente às vezes precisa de um médico especialista em determinada área, aquele paciente precisa ser mapeado com exames de imagem, com exames de laboratório. Então, a nossa responsabilidade é ver o risco que o paciente corre e a gente também trabalhar dentro daquela ideia de uma equipe multidisciplinar. Isso acaba fazendo com que a gente, junto com outros profissionais, em muitos casos, a gente entregue um resultado muito mais rápido para o nosso paciente e numa qualidade muito melhor. Então, a gente não pode pensar que assim, não, porque o meu atendimento é super top, que eu resolvo tudo. Não, eu acho que ninguém consegue resolver tudo, né? Então, é muito importante você ter essa abertura. E quando você indica, e é muito importante também, você ter profissionais que você conhece o trabalho e que você indica. Então é legal você ter um psiquiatra, um psicólogo, um cardiologista, um ortopedista, um neurologista, um reumatologista, enfim, os profissionais que estão envolvidos dentro da área que a gente atende, para que quando você precise encaminhar um paciente, você possa encaminhar ele também para um profissional que você sabe que vai dar resultado para esse paciente também junto com o seu trabalho, né? E esse pool de profissionais da saúde, eu considero muito importante. A minha carreira acabou se fazendo, minha agenda acabou se tornando uma agenda bola de neve, um efeito cascata. Por quê? Porque outros profissionais, outros colegas de profissão que pegavam pacientes com casos mais complicados e não conseguiam dar resultados, os próprios colegas de profissão me indicavam os pacientes, psicólogo, psiquiatra, médicos, ortopedista, neurologista, ginecologista, os próprios médicos, né, geriatra, os próprios médicos acabaram me indicando tantos pacientes e aí a sua agenda acaba ficando muito cheia mesmo. Você dá um boom em número de atendimentos mesmo, de pacientes que você atende e acaba, o mais importante, né, fidelizando esses pacientes. E esses próprios pacientes que passam com você acabam te indicando mais. Então, acaba vindo indicação paciente de tudo quanto é lado. Então, por isso, todos esses pontos eu considero muito importantes. Não só técnica, também não só uma atitude bacana, né? Não só um atendimento humanizado. Tudo, na verdade, a soma de tudo acaba alavancando o número de pacientes que você atende muito mais rápido, né? O resultado que você dá, o nível de resultado que você dá, tudo isso acaba sendo um acelerador dentro de você ter uma agenda de mais pacientes, né? E lembrando que é muito importante mesmo quando a gente indica um paciente também que a gente atende para um outro profissional, porque se você indica um paciente que passa com você para um profissional
que não é bom, você também está colocando o seu nome como profissional, aquela referência de profissional que você conseguiu conquistar. Se você indica por um profissional ruim, você coloca o seu nome em risco também. Por isso também é muito importante você saber qual é o profissional para quem você está indicando, né? E isso acaba acontecendo naturalmente, né? Acaba virando, eles mandam paciente para mim, eu mando pacientes para ele. Por quê? Porque a gente acaba vendo uma potência muito mais rápida de resultados, né? Às vezes a gente consegue resolver sozinho? Sim, muitas vezes a gente consegue resolver sozinho. Mas, dependendo do nível de complicação de caso de paciente que a gente pega, não é a nossa alçada, né? A gente pode colaborar, a gente pode também potencializar o resultado, dependendo da queixa do paciente, né? Quando é muito grave, mas a junção da atuação desses profissionais, claramente o resultado é muito mais potente dentro disso, né? Então, você precisa também saber mapear. Quando você tem poucos pacientes, você não consegue entender, você não se preocupa com isso, mas quando você passa a ter muitos pacientes para atender, você também precisa saber mapear de onde vêm esses pacientes, né? Porque pode vir paciente de Facebook, de Instagram, de Google, de alguma coisa que ele viu no YouTube, pode vir paciente por indicação de um médico, de um dentista, de um psicólogo, pode vir paciente de algum amigo seu pessoal, pode vir paciente de algum colega de profissão que te indicou. Então você precisa também saber mapear de onde vêm os seus pacientes, né? E também muito importante também a gente ter aquela atitude de gratidão por quem te indicou, né? Então não esquece dessa pessoa que te indicou, manda uma mensagem para ela agradecendo pela indicação do paciente que você acabou de atender, porque você acabou de atender porque esse paciente indicou você, né? Então manda uma mensagem, agradece esse paciente por ter te indicado. Olha, fulano, tô te mandando essa mensagem porque acabei de atender um paciente por indicação sua, muito obrigada pela indicação, né? Eu considero a nossa atitude de gratidão também, e isso vai atrair mais prosperidade de mais pacientes, de mais retorno financeiro para você também. Então é isso, pessoal, é isso que eu tinha para falar para você hoje em relação a esse assunto. Agradeço muito a você que ficou comigo aqui, que me assistiu até o final. Se vocês tiverem sugestões, estiverem com alguma dificuldade em que eu possa montar algum conteúdo que eu possa te ajudar, manda para mim, que eu vou olhar com muito carinho. Então, meu muito obrigada, meu toque de abraço para você e até a nossa próxima live. Um abraço!